Olá, povo de Deus querido, estamos aqui para mais uma mensagem e o tema de hoje é Jesus, a nossa pedra de escape. A leitura se encontra em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14 e 15. Aí depois nós vamos pular para os versículos de 22 a 29. Vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, diz o seguinte, E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Vamos pular agora, irmãos, para o versículo de número 22. E depois, diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que ele é astutíssimo. Isso aqui é o Saul falando, tá? Saul falando. Versículo 23. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha, à direita de Gessimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançarem mão dele. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. Versículo 29. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Só até aqui. Amados irmãos, o que está acontecendo aqui? Saul, continuando a sua busca implacável por Davi, foi informado que, através do pessoal do monte de Gibeá, que Davi estava naquela região, né? Davi estava inicialmente, nós dizemos lá no versículo 14, ele estava inicialmente no deserto de Zif. A palavra Zif em hebraico, irmão, significa lugar de refino. Ou seja, Davi estava naquele lugar, Deus estava refinando a Davi, preparando Davi, né? Trabalhando na vida de Davi. Aí nós podemos observar, dando andamento à leitura, que dali, Davi, sendo informado que Saul vinha em perseguição, pulou para o deserto de Maom. A palavra Maom em hebraico, irmão, significa habitação. E nesse deserto de Maom, Davi ficou próximo de uma grande rocha, uma pedra enorme que tinha, que lhe dava uma certa proteção, não é isso? Só que também avisaram Saul, e Saul vinha, nessa ocasião aqui, irmãos,
com um exército de mais de 3.000 homens escolhidos de Israel. Né? Davi com 600 homens, Saul com 3.000 homens. Então, Saul implementou uma perseguição tremenda a Davi e cercou Davi. E nós vimos aqui que Davi vinha por uma banda, por um lado da pedra, e Saul pelo outro lado. Então, e lá na frente não tinha mais saída. Onde eu quero chegar com isso, irmão? O Davi ia ser capturado. Mas aí nós observamos aqui que no versículo de número 27, o mensageiro chegou, olha, volta, porque os filisteus estão dando contra Israel. Ou seja, na verdade, aquilo foi uma grande provisão de Deus, um livramento tremendo na vida de Davi. Porque a palavra, irmãos, Selá, Ramalekot, em hebraico, significa pedra de escape. Então foi dado um grande escape a Davi, um grande livramento de Deus, trazendo para os dias atuais, amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus é a nossa pedra de escape. Se nós nos refugiarmos nele, estaremos protegidos. Assim como Davi recebeu esse livramento, também nós, ao nos refugiarmos nessa pedra que é Cristo, estamos sempre protegidos de todo ataque do inimigo. Porque a palavra de Deus ela nos garante que a proteção estará conosco. E depois dali, Davi foi para En-Gedi. Esse lugar En-Gedi, irmãos, ele tinha muitas cavernas, ou seja, era um local que Davi poderia se esconder melhor, e também tinha fontes de água. E hoje em dia, irmãos, quem é a nossa fonte de água? Quem é o nosso refrigério? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos chamou, ele nos salvou e nos convida a estarmos o quê? Debaixo da sua proteção, debaixo da sua guarda. E nos promete o quê? Fontes de águas que irão jorrar para a vida eterna. Que nós possamos, meus irmãos, nesse momento de situação difícil, saber que nós temos um Deus, que é o nosso Senhor Jesus, a nossa pedra de escape. Está difícil? Clame a Ele. Ó Senhor Jesus, eu estou preocupado. Eu também estou preocupado. Todos nós estamos preocupados. Mas uma certeza nós precisamos ter. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Ele pode, com certeza, nos abrigar debaixo de suas asas e ser para nós essa pedra de escape. Que nós possamos, meus irmãos, ter a certeza e confiarmos que, se estamos em Cristo, nós podemos ter paz, nós podemos esperar um futuro melhor. Fiquem todos com Deus, na santa paz do Senhor Jesus.